Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. No programa de hoje, com grande honra e prazer, eu vou entrevistar agora o deputado federal Marcelo Freixo, nesse momento crucial em que a gente vai falar sobre a reforma da Previdência. Esse programa está sendo veiculado na quinta, mas está sendo gravado na terça-feira, então daqui você sai para o CDDH, não é isso? É isso, a gente sai daqui para um debate sobre educação, democracia e também da reforma da Previdência aqui em Petrópolis. É um prazer estar aqui, prazer estar no programa, obrigado pelo convite. Muito importante ter esse instrumento de comunicação direta com o trabalhador, com autonomia, que é tão difícil hoje em dia. Autonomia, a gente adora essa palavra, porque na verdade é o que nós somos aqui, a gente tem esse espaço diferenciado. E que a gente fala a verdade que na grande imprensa a gente não consegue falar, mesmo bons jornalistas ficam presos às suas linhas editoriais. E a nossa linha editorial agora é o trabalhador. Bom. Vamos pela base, Freixo, por gentileza. Reforma da Previdência, o que é isso? Pois é, essa é uma semana e um mês decisivos na reforma. A gente tem uma proposta original que chegou pelas mãos do Paulo Guedes, que é um retrocesso brutal. O governo Bolsonaro é um governo de muitos retrocessos, né? É um governo de retrocesso ambiental, educacional, social, previdenciário, na saúde, enfim, retrocesso humanitário, civilizatório, né? Alguém que defende tortura, que não tem apreço pela democracia, enfim, que não tem compromisso com a verdade. É realmente um retrocesso humanitário, civilizatório profundo que a gente está vivendo. Eu costumo chamar de um acidente histórico. Isso vai passar em algum momento, mas tem um preço que a gente paga. A reforma da Previdência é um projeto, porque a gente tem que tomar cuidado de achar que esses caras, por serem muito toscos, eles não têm projeto, né? Fica discutindo azul e rosa, fica fazendo flexão de cabelo, fica falando aquelas coisas malucas lá. Você acha que isso mas tudo tem projeto. Você acha que isso tudo, o azul e rosa, é para desvirtuar? É para desvirtuar a massa? Não, eu acho que eles pensam isso mesmo. Ai, que ótimo. Acho que eles pensam, que é lamentável, acho que eles pensam isso mesmo. Só que tem projetos nesse governo. Certo. O Estado mínimo é um projeto. O desmonte do Estado é um projeto. Eles têm esse projeto. Né? E nesse sentido, a reforma da Previdência é muito perversa. Porque a proposta original do Guedes era aviltante, com discurso de enfrentar privilégio, combatia fundamentalmente os pobres. 1 trilhão que ele diz que o Estado vai arrecadar com a reforma da Previdência, ninguém sabe de onde vem, não tem um cálculo atuarial para dizer de onde vem esse 1 trilhão. Não tem número por número. Não tem nada. Mas 80% dos valores arrecadados com essa proposta da reforma do Guedes vem dos trabalhadores mais pobres que recebem até 2 salários mínimos. Então, por exemplo, o abono salarial, que está mantido no texto da Comissão da Reforma da Previdência do deputado Samuel. Essa proposta do abono salarial, todo mundo recebia abono salarial recebendo até 2 salários mínimos. Estão cortando, o Guedes cortou para 1. Na reforma da Previdência agora, no último texto, eles jogam para o mesmo critério do Bolsa Família, que é 1.346. O problema é que quem recebe 2 salários mínimos significa alguém que recebe R$ 1.996, gente. Desde quando isso é privilégio? Não é privilégio nenhum. Desde que eu não é privilégio receber 2 salários mínimos. Num país você paga tudo, né? A pensão por morte, né? Ele vê a possibilidade de pagamento do salário mínimo se não for uma única renda. E você recebe só 50%, depois 10% conforme cada filho. Então, assim, são propostas muito perversas. A gente consegue uma vitória importante no BPC, a gente consegue uma vitória parcial importante no trabalhador rural, mas ele coloca no texto a possibilidade de lei complementar. A lei complementar é a grande ameaça que a gente tem sobre nós nesse momento. Por quê? Porque a desconstitucionalização da Previdência. Você não pode permitir que a Previdência Social seja mudada por lei complementar. É o que eles querem. Então, vai lá no professor, a gente consegue uma vitória, mantém a Previdência especial para o professor, mas ele diz a ser regulamentada por lei complementar. Vai lá no trabalhador rural, a mesma coisa, você consegue tirar o retrocesso que tinha no texto original, mas ele diz, tendo que ser regulamentado por lei complementar. Lei complementar, ele precisa só de maioria simples. Ele não precisa de quórum qualificado como uma PEC precisa. Então, onde tem qualificado? Qualquer PEC, você precisa de 2/3 para ser aprovado. Certo. Então, a reforma da Previdência, eles precisam de 2/3 dos deputados. Se for uma lei complementar, ele precisa de maioria simples, 50% mais 1. Então, a facilidade que eles têm de aprovar uma lei complementar, numericamente é muito maior do que uma PEC. Por isso que eles querem, em alguns pontos, desconstitucionalizar.
Esse é o grande risco, e aí eu dialogo muito com trabalhadores diretamente, sobre a capitalização. O que o Guedes mais queria na vida era a capitalização. Acabar com a Previdência Social e jogar para os bancos. Os bancos iam lucrar muitíssimo. Né? Já lucram horrores e a gente vive falando isso. Isso representaria o fim da Previdência Social. E a Previdência Social, gente, ela é muito importante. Num país desigual como o Brasil, a Previdência Social é aquela que garante assistência aos mais pobres depois de uma idade. Que é quando esse mais pobre mais precisa de assistência. Quando ele quer tirar do Estado e jogar para o banco, ele quer fazer com que o banco lucre e que o pobre morra. Alguém já viu o banco ajudar alguém? Não, o banco não ajuda ninguém. E a gente já sabe disso. A gente sabe qual é o papel do banco. Né? Então, você tirar o papel do Estado e colocar esse papel que o Estado tem hoje, de garantir assistência e jogar para os bancos, vejam o que acontece no Chile, trabalhadores. O Chile fez uma reforma da Previdência muito semelhante à que o Brasil está propondo agora. Aliás, o Paulo Guedes participou daquela reforma da Previdência do Chile, lá na década de 80. A reforma da Previdência do Chile foi na década de 80, está tendo a primeira geração de aposentados agora. Mais de 92% dos aposentados do Chile hoje recebem menos que o salário mínimo. Esse foi o efeito. Se com 2 salários mínimos, a gente já falou no começo do programa que a gente não consegue viver bem. Porque com o custo de vida alto do Brasil, com a inflação, do jeito que os índices dizem uma coisa e a realidade do arroz com feijão diz outra. E mais do que isso, a gente está chegando a uma taxa de desemprego de 12%. São 13 milhões de desempregados. Se você for no subemprego, né, você tem 28 milhões de brasileiros hoje fora do mercado de trabalho. 28 milhões de brasileiros hoje. Entre aqueles que não procuram mais emprego, que já estão desempregados, entre os que procuram emprego e entre os subempregados. Somando as 3 categorias, 28 milhões de brasileiros no primeiro trimestre de 2019. É a maior taxa de subemprego, de emprego precarizado da história do Brasil. Isso se dá muito pela reforma trabalhista, que a gente apoiou no governo Temer, né? Sim, que a gente aqui no Trabalhador... Que a gente apoiou não, que a gente votou contra, mas que foi aprovado pelo Congresso e pelo governo Temer a reforma do trabalho trabalhista. Que precarizou o trabalho, não gerou mais emprego, porque qual era a promessa da reforma trabalhista? Geração de emprego. Vamos gerar mais emprego. Precarizou, é a maior taxa de desemprego e as pessoas recebendo aí muito mal, sem nenhuma garantia. Eu fiquei muito assustado com o dado. 22% dos domicílios brasileiros, olha que loucura nós trabalhadores vivemos isso. 22% dos domicílios brasileiros, 22%, não tem ninguém que viva de um trabalho formal. 22%? 22%. Você pega lá todos os domicílios brasileiros, essa pesquisa tive acesso hoje. Você pega lá 100% das casas, 22% das residências não tem ninguém com trabalho fixo. Para a gente fazer uma conta simples para facilitar, significa assim, você mora aqui, você tem 5, vamos arredondar para 20%. Aí você conta 5 casas assim, ó, e aí outra. Significa que dentro daquelas 5 casas suas vizinhas, tem uma que não tem ninguém que trabalha. É isso. É isso. Formalmente. É isso. É disso que a gente está falando. De cada 100 casas no bairro, 20 as pessoas não têm trabalho. Ninguém da casa tem trabalho. Ninguém da casa tem trabalho. Então, assim, é um nível de precarização, de desigualdade muito profundo. E que o governo Bolsonaro está fazendo é aumentar essa desigualdade. O fim da Previdência Social é um combate à possibilidade de a gente enfrentar a desigualdade. Só para você ter uma ideia, eu acho que é um dado importante. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Nossa, a gente às vezes fica nos lugares assim feios de verdade. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. E existe um índice que mede a desigualdade, que é o índice Gini, de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais desigual a gente é. O Brasil é 0,59. É o 9º mais desigual do mundo. Entre os idosos, essa desigualdade cai para 0,39. Ou seja, entre os idosos, o Brasil é menos desigual. Por quê? Por causa da Previdência Social. É isso que eles querem acabar. Eles querem acabar com a Previdência. A Previdência Social tem problema? Claro que tem. Claro que tem vários problemas a Previdência. A gente tem que assumir que ela tem problema e que a gente tem que fazer alguma coisa por ela. Saúde pública é importante?
Importantíssimo. Todo mundo concorda. Todo mundo concorda. Saúde, a gente tem que arrumar dinheiro para gastar na saúde, não é isso? Exato. Quando você abre um hospital público, você está pensando em lucro? Não, você está pensando em atender as pessoas. Tem que gastar muito. Tem que gastar. Acho que é necessário. A Previdência Social é a mesma coisa. A gente tem que gastar a Previdência para dar assistência aos mais velhos e mais pobres. De onde você tem que tirar? Tem que mudar o sistema de tributação. Tem que mudar o sistema fiscal brasileiro. Tem que mudar a receita brasileira. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto, mas mais cobra imposto dos mais pobres. A gente tem uma escala de imposto regressiva, ou seja, quem ganha menos, paga mais. Né? Então a gente precisa mudar isso, por exemplo. Essa é uma conta que nunca fechou na minha cabeça. Por exemplo, lucros e dividendos. Uma empresa que tem lucro. Aquele lucro não é taxado no Brasil. Não tem taxa sobre lucro. Quem tem lucro, quem vive de lucro, não paga imposto de renda. Se você tiver um Fusca, você paga IPVA. Se você tiver um helicóptero, você não paga. Essa daí eu vi. Então, assim, é um nível de desigualdade. Melhor ter um helicóptero. Uma lancha. Você vai ter um helicóptero ou uma lancha. Você vai pagar mais se tiver um Fusca. Está errado. Está errado. Então, a gente tem que enfrentar a desigualdade social com uma política tributária e fiscal que garanta para a gente ter recursos para a previdência social. É isso que a gente tem que fazer. Né? Vamos fazer um breve intervalo. Vamos voltar no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo, porque foi tanta informação que até a apresentadora precisa pensar no que vai perguntar agora. Fica com a gente. A professora Marta dava aula na escola do bairro. Quase todo mundo por aqui foi seu aluno. Já está aposentada. Merecido. A Ritinha foi aluna da Marta e estudou muito para se tornar professora. A diferença é que ela nunca vai se aposentar. Se aprovarem a reforma da Previdência do Bolsonaro, para a professora Rita receber 100% da média de todas as contribuições, ela que iniciou a carreira com 25 anos, vai ter que contribuir até os 65. Lembra como você era na escola? Junta você e mais uns 30 com a professora lá na frente aos 65 anos de idade. A ideia do governo Bolsonaro é economizar com os professores e facilitar para os bancos. Passaram a idade mínima das professoras de 50 para 60 anos e o tempo de contribuição para benefício integral de 25 para 40 anos. Enquanto isso, criam um modelo de capitalização, levando o dinheiro da Previdência Pública para os bancos privados. Dizem que a reforma vai ser igual para todo mundo, mas para os militares é bem diferente. Dizem que vão acabar com privilégios, mas tem juízes e procuradores se aposentando com mais de 40 mil por mês. Para bom entendedor, meia palavra basta. Essa reforma não acaba com privilégios, acaba com a sua aposentadoria. Reaja! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o Freixo, falando hoje sobre reforma da Previdência. Desreforma, contra-reforma, desmantelação da Previdência? É a contra-reforma, porque na verdade a proposta original do Paulo Guedes não era uma reforma, era o fim da Previdência Social. O que é? Queria que você falasse assim de uma forma muito didática, e aí eu sei que você sabe como professor. Explicar para quem se deu o trabalho de nos ouvir. Claro. A Previdência, ela tem um papel decisivo no combate à desigualdade. Né? Então, por exemplo, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Numa parte considerável, chega a, se não me engano, 80% dos municípios, que a gente, os municípios, a grande parte deles são municípios pequenos. Né? Sim, sim. Não é a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo. Não. Nem são... Petrópolis, são cidades Petrópolis menores. já é de médio porte, nós temos mais de 300 mil. Nesses municípios menores, que correspondem a 80% dos municípios brasileiros, a Previdência Social tem um caráter orçamentário decisivo na vida dos municípios. Se não for a Previdência Social, os municípios não sobrevivem. Ou seja, o que gera a possibilidade dos municípios terem capacidade de compra e fazer a economia dos municípios funcionar é o salário recebido pelos aposentados. Além do fato Só de que que você já tem está a importância da Previdência em Isso. termos... Eu estou falando de algo que nunca entra no debate, né? Você sempre fala da Previdência pensando no aposentado. Eu estou pensando no país enquanto economia. De 80% dos municípios. Eles são afetados diretamente. Então, a ideia de você acabar com o caráter social da Previdência, jogar para os mercados, fazer com que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos, que é isso que vai acontecer. Por exemplo, como é que se calcula o salário do aposentado? Até hoje,
você pegava os 80% dos salários maiores e calculava qual o salário do aposentado, não era isso? A reforma da Previdência do governo Bolsonaro está propondo que esse cálculo seja feito em cima dos 100%. Ou seja, você vai incluir os 20% mais baixos dos salários que você recebeu. Portanto, o cálculo final do seu salário será um salário menor, mais baixo. Ao mesmo tempo está exigindo maior tempo de trabalho, né? Para você, se for homem, você tem lá uma idade mínima e tem 20 anos de contribuição. Você tem 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Mulher, 62 anos, 15 anos de contribuição. Com essa idade, você recebe 60% do seu salário. Se você quiser receber 100%, você tem que ter 40 anos de contribuição. Num país que a gente já falou no primeiro bloco, 28% de desemprego, 28 milhões de brasileiros desempregados. Ninguém consegue chegar lá. Você não vai ter 40. Quantos brasileiros vão ter 40 anos de contribuição? Quantos da nova geração vão conseguir contribuir de forma ininterrupta por 40 anos? Pouquíssimos. Então o que a gente está falando é o fim da Previdência Social. Só vai ter Previdência quem pagar banco. Só vai ter Previdência quem paga banco. Quem hoje consegue pagar banco para ter Previdência? O resultado é que ninguém mais vai se aposentar. É isso que está em jogo. De forma muito clara. Esta regra faz com que daqui a algumas gerações ninguém se aposente, porque as pessoas não vão pagar banco. Não vai ter condição. Agora, também não existe um processo de avaliação que, assim, todo mundo vai perceber que ninguém vai se aposentar e aí todo mundo vai querer boicotar ainda mais o trabalhador e aí a informalidade vai aumentando. Mas há um discurso muito forte hoje de que se não fizermos a reforma da Previdência, o Estado quebra. Né? O Estado vai quebrar, o Estado vai quebrar. O Estado vai quebrar, então vamos taxar as grandes fortunas. Então vamos taxar os latifúndios. Então vamos fazer uma cobrança de imposto que seja progressiva. Vamos fazer quem ganha mais paga mais. Não é assim que acontece. A reforma da Previdência está toda calcada em cima dos mais pobres. É o abono, é a pensão por morte, é o tempo mínimo de contribuição, é o trabalhador rural que a gente livrou, mas pode vir por lei complementar. Né? Então, na verdade, para mim, o maior risco, que você me perguntou, o maior risco de todos, é a gente realmente entender que a capitalização não pode passar. A gente conseguiu derrotá-la no primeiro momento. Mas o Paulo Guedes está insatisfeito e quer incluir a possibilidade de capitalização com lei complementar. Isso a gente não pode deixar. Esse é o maior risco que nós temos. Além da reforma como um todo ser muito ruim, com aquela parte do princípio que a gente vai trabalhar mais para ganhar menos. No meio desse contexto todo, conhecimento é muito importante, entender isso de forma muito clara é muito importante, e eu acho que a gente faz esse papel de fazer a informação que é passada maciçamente como uma versão, vamos salvar o país fazendo a reforma previdenciária, aí a gente vem aqui e diz assim, não vai salvar o país, aí a gente vem aqui e fala assim, na verdade você é trabalhador que não vai se aposentar mais e as próximas gerações, então, Deus me livre do que a gente vai conseguir, tomara que a gente não chegue lá, que a gente consiga resolver agora para não chegar a viver isso. E ao mesmo tempo tem um desmonte dos sindicatos, né? O desmonte dos sindicatos a gente vive falando aqui, claro. Que é a questão, eu faço uma alusão esdrúxula com o telespectador lá de casa, que é o fiapo do macarrão espaguete. Um sozinho você quebra na moleza, 2 já vai começando. Se você pega um pacote meio quilo de macarrão, você não consegue quebrar. Isso é um movimento sindical, isso é o sindicato, é um montão de macarrãozinho, um montão de trabalhador, junto não quebra. Claro. Agora, sozinho, o acordado pelo legislado. Mas esse governo tem a clara intenção do desmonte do trabalho e do mundo do mercado. O Paulo Guedes é um cara que trabalhou a vida inteira dele no sistema de pensão e no sistema de banco. Ele é um cara dos bancos, ele é um cara do mercado. Né? Ele vem para o governo pela primeira vez na vida para privatizar, para acabar com o Estado e para jogar o mundo do trabalho por terra para o mundo do mercado prevalecer. Isso é o que está acontecendo no mundo. Você não tem mais o Estado-nação, você não tem mais as políticas de bem-estar social, você tem hoje um Estado-rede, né? Um Estado que, num mundo globalizado, onde os direitos estão cada vez mais sendo eliminados, você tem os direitos sendo eliminados, o direito trabalhista, o direito previdenciário, né? Você tem os direitos, são todos eles cortados, e o mundo do mercado como um mundo competitivo que salva o planeta. Nenhuma responsabilidade ambiental. Eu vi uma postagem sua, de hoje no Instagram, assustadora, novos 49. Foi hoje. Eu estava vindo para cá e olhei e falei, nossa, 49. Já são 211 agrotóxicos liberados esse ano. Isso onde? 211 agrotóxicos, ou seja, a gente está comendo veneno. E assim, mas o mundo inteiro usa agrotóxicos. Mas os agrotóxicos que liberam aqui, a Europa, por exemplo, não permite que se venda lá. Porque não é qualquer agrotóxico.
É isso aí. Isso em nome de quem? Em nome de quem ganha dinheiro com a terra, não em nome de quem produz alimentos para que as pessoas possam comer. Há uma disputa, que é uma disputa de modelo de sociedade, de modelo de desenvolvimento. Né? Um modelo fanático, né? Um modelo capitalista, concentrador de renda, financeirista, não tem responsabilidade com o meio ambiente. É um modelo de sociedade. É um modelo de alta lucratividade, de concentração de poder, mas que não serve para a gente. Tem que haver um questionamento do modelo. Para isso, esses caras têm que desmontar sindicato, têm que desmontar o Estado para fazer uma sociedade de mercado prevalecer. O que é uma sociedade de mercado? Muitos não servem. Numa sociedade de mercado, muitos não servem. Esses que não servem podem morrer, podem ser esquecidos, podem ser governador de rua, podem ser presos. Enfim, há um destino dado a essa sobra, né, que não são mais só os desempregados. É isso. E no caso do Brasil, essa sobra é numericamente muito grande. Você pode ter um PIB excelente com 28 milhões de pessoas sem trabalho. E aí? O que adianta? Se hoje a gente cortasse todas as árvores da Amazônia, o PIB crescia. Adianta ter um bom PIB? Não. É só isso que adianta? A gente precisa discutir que modelo de sociedade a gente quer implementar, né? Modelo de consumo, modelo de sociedade, modelo de formas de organização da sociedade. Pensando nesse modelo de sociedade, a informação é muito importante, o papel de formiguinha que a gente faz aqui é muito importante, mas o papel de quem está do outro lado dessa câmera, está lá em casa sentado agora em algum lugar, ou está vendo para um smartphone, ou qualquer coisa que seja, é muito relevante. O que fazer? O que eu, cidadão, que eu, trabalhadora, posso fazer de forma efetiva para me manifestar e para ser percebida que eu sou contra essa reforma? Eu acho que essa reforma é um capítulo, mas tem várias, né? Sim, tem várias. Você tem a questão da educação, por exemplo. Quem tem filho e está nos assistindo, se envolver mais com o debate que está acontecendo nas escolas dos seus filhos. Entendeu? Participar mais. Querer saber, na escola do meu filho, o que está sendo debatido. Como é que eles estão vendo essa realidade? Porque tem uma disputa também de narrativa, de olhar, que está sendo colocado dentro da escola. Os pais não podem se omitir do debate da educação do filho. Isso é um que fazer importante. Outro que fazer importante é o próprio sindicato. Que papel o sindicato vai ter? O sindicato pode ser um instrumento de luta de conquista salarial, mas o sindicato pode ser um instrumento social importante de disputa de opinião. O sindicato pode ter um material feito para a questão da Previdência, que discuta a situação de cada categoria, uma das 14 categorias que nos assistem aqui, mas pode ter da Previdência de maneira geral. Sim. Entendeu? Eu acho que os sindicatos hoje precisam cumprir um papel que é um papel maior do que o debate só da sua categoria. Muitos sindicatos só fazem isso. Aqui a gente, Petrópolis, tem um movimento sindical e é bem legal a gente hoje conseguir discutir isso. Pensar no trabalhador de sua forma ampla e não assim, metalúrgico e tal, não sei o quê. A data base é importante? O lindo. Sindical é fundamental. A questão do salário é importante? As conquistas trabalhistas são importantes? São. Mas a gente precisa conquistar um modelo de sociedade que nos sirva mais, que nos sirva a nossos filhos. E talvez aí os sindicatos precisem ter uma pauta que vá além da sua pauta salarial. A gente está chegando no final do final. Fala para mim, como obter mais informações, como acompanhar o passo a passo disso, para não ficar alienado? Olha, a gente tem lá no nosso mandato os sites, toda a rede social da gente, marcelofreitas.com.br, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter. Ali é um lugar que vocês podem saber tudo que está acontecendo no Brasil. Eu acho que tem outros parlamentares também no Rio de Janeiro que têm uma contribuição grande. Eu acho que o setor progressista hoje está tentando cada vez mais trabalhar junto. Eu acho que o mundo sindical tem que estar preocupado com o destino da democracia brasileira, né? Porque todos os sindicatos, ao longo da história, sempre que a democracia foi fragilizada, os sindicatos foram atingidos. Então os sindicatos precisam entender que a luta pela categoria é sempre a luta pela democracia no país. Maravilha. Muitíssimo agradecida. Foi um imenso prazer. A gente volta na próxima semana com um novo tema. Espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouquinho aí para você. E lembrando, como sempre, o lugar trabalhador é na rua. Vamos pra rua, não tem jeito. Até semana que vem. Tchau, tchau.